Muito bom dia, né? A gente, graças a Deus, está aqui nesse domingo, né? Isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos à casa, né? Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Acho que assim fica melhor, né? Muito bem. A proposta hoje é falarmos do capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, né? Depende um pouquinho da forma que a gente encontra. E para nos conectarmos, nos deixarmos um pouquinho mais permeáveis assim, ao entendimento, à palavra de Jesus, aos ensinamentos e ao amparo, né, de todos. A gente vai começar com uma leitura, como a gente costuma fazer, e aí eu selecionei um capítulo do livro Sinal Verde, né, de Chico, por André Luiz, que eu acho que tem tudo a ver com a temática que a gente vai acabar tentando caminhar junto nela. O capítulo chama Assuntos de Tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalhar no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Uma frase que eu acho linda é esta: um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço pode efetuar-se em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão se iludir. Então, com o amparo de todos, né, com os melhores pensamentos, buscando dentro do possível a conexão com o Pai, né, com os espíritos benfeitores, com aquele que tanto nos ampara, a gente pede luz, paz, muita proteção e permeabilidade para que possamos assim transmitir um pouquinho, né, da palavra de Jesus. O tema do capítulo, antes da gente entrar propriamente nele, e eu acho que o capítulo do Sinal Verde já nos caminha nesse sentido, a gente quer inevitavelmente falar sobre o tempo. Como Mário Quintana, em uma das suas poesias mais bonitas, que ele fala: quando se vê já são 6 horas, quando se dê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê terminou o ano. E muitas vezes somos assim, a gente atropela, perde tempo, invigilantes, que muitas vezes somos, né? Deixamos passar ali oportunidades grandes. Então, o tema básico que a gente vai se ater, assim, as palavras-chave, né? Além do tempo, né? É sobre a questão do trabalho, né? Os trabalhadores da última hora, então o próprio título já linka o trabalho com o tempo, né? A lei de cooperação, que é bem clara ali na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, né? Sobre o aspecto da vida social, da importância, né? de convivermos e de cooperarmos mutuamente, né? Isso inevitavelmente passa pela lei da reencarnação, desse dogma, digamos assim, supremo, né? Da doutrina espírita, que tanto explica, que tanto consola, né? E invariavelmente caminha ali no caminho da renúncia, porque sem renúncia a gente não consegue efetivamente nos doar ao trabalho verdadeiro, né? Antes de qualquer coisa, da gente ler
a gente precisa ficar claro que a vinha da qual trataremos, né, que passa aqui por onde nós estamos, na Terra, por esse mundo de provas e expiações, mas como consolo, e a doutrina espírita como consolador prometido, como paráclito, né, inevitavelmente a gente pensa e associa qualquer palavra de Jesus, qualquer ensinamento do Cristo, ao consolo. E o consolo vem num capítulo do Pão Nosso, que chama A Vinha, né? Que também trata desse mesmo tema, e que Emmanuel fala da seguinte forma: o planeta não é um barco desgovernado. O planeta não é um barco desgovernado. Isso a gente precisa saber, ainda mais em momentos tão turbulentos como estamos, né? Essa verificação nos compreende a entender que a vinha é de Jesus, né? E que onde quer que estejamos, em qualquer cenário que estejamos, com qualquer tempo que temos, a ideia é trabalhar nesta vinha do Cristo. Muito bem. Dito isto, a gente entra efetivamente no estudo do capítulo 20. E aí, para a gente contextualizar, eu acho que é bem interessante a contextualização. O capítulo 20 ele vem seguido do 19, obviamente, no qual a fé transporta montanhas, a fé move montanhas, porque a gente só vai trabalhar efetivamente quando formos fiéis, né, naquele conceito de fé lá do latim, do emuná, que nos remete à fidelidade aos ensinamentos e às obras do Cristo, às obras do Pai, né? Então a gente entra no 20, e na Bíblia, e aí eu uso isso como a base do qual a gente extraiu o texto, ele é daquele evangelho traduzido diretamente para o português, por nosso irmão Haroldo Dutra, né? As passagens que vêm antes dessa passagem, tratada no capítulo 20, ela está em Mateus. Então, o capítulo 18, o capítulo 19 de Mateus, o capítulo 20 de Mateus, que vai dar o amparo, e é importante a gente entender o contexto, a quem Jesus se dirigia, sobre qual contexto Jesus falava, quem eram aquelas pessoas que ouviam aquela passagem, que claro que os ensinamentos de Jesus, eles transmutam o tempo, eles são eternos, né? O verbo encarnado, mas é importante a gente entender o contexto, e o contexto vem, a parábola antes, a conversa antes, era no qual ele tratava com um jovem rico, com um jovem mancebo, que queria buscar ao Pai, mas ainda não estava pronto para se doar, né? Naquele momento que Jesus o convida a deixar tudo e ir, e aí ele não está pronto. Logo depois, Jesus entra naquela questão das posses e do reino de Deus, naquela frase famosa: é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. E aí depois ele convida, no finalzinho dessa passagem, as pessoas largarem sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e seguir ao Cristo. E aí logo depois vem essa parábola dos trabalhadores da vinha, e obviamente Jesus não iria contra o seu próprio conceito de amor, de abandonar a família, não é isso. Quando tem uma palavra dessa, a gente precisa ser humilde e tentar reconhecer ali o espírito que está ali nas entrelinhas. A conversa ali de Jesus era sobre a renúncia, né? De renunciarmos os valores, né, materiais e nos dirigirmos aos valores eternos do Espírito. E aí a gente entra efetivamente no capítulo 20. Havia naquela época uma parábola dentro do judaísmo, que era a religião predominante na região que Jesus vivia, no qual um rei recrutava trabalhadores. Era um rei que recrutava trabalhadores e ele os pagava de acordo com o trabalho. E Jesus, pedagogo maior que
muda a parábola para esta parábola que nós temos, que não é um rei, que é um pai, e que os trabalhadores vão receber conforme a gente vai falar, né? Porque o verdadeiro proveito não está ali muito claro para a gente no tempo de serviço, né? No tempo de serviço não é, e que o extrato, o suco final é que nos convida que não é agir por agir, né? Não é agir por agir. Quantas pessoas fazem 1000 trabalhos, 1000 ações ali sem a vigilância necessária e que não extrai dali o resultado que é a nossa mudança, né? No trabalho da vinha do Senhor. Então, nessa ideia de desconstruir um conceito, de criarmos ali uma nova ideia em cima dessa parábola, eu vou ler a parábola toda, conforme está nessa tradução de Haroldo, e aí eu vou tentar depois ir versículo a versículo com o desvelo dessa chave que o Espiritismo nos dá nos entendimentos, muitas vezes amparado por Emmanuel, o nosso professor de Evangelho. Muito bem, então está assim, eu vou ler a parábola como um todo. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário, um dinheiro, por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e disse para eles: Por que ficaste de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, eles receberam 1 dinheiro cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 dinheiro? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ponto. E o capítulo vai se destrinchando a partir de então. Entendendo, só a título de curiosidade, porque essa classificação que é muito usada na Bíblia, da 1ª hora, da 2ª hora, isso vem lá da cultura judaica, no qual o dia começava às 18 horas, e a 1ª hora do dia era às 6 horas da manhã, e assim vai, tanto que o Shabat, que era o dia de descanso, o sábado, começa à sexta-feira, para os judeus, nossos irmãos ortodoxos. Pois bem, então nessa ideia eu vou ler novamente algumas pequenas partes e aí a gente vai tentar ali com o amparo da doutrina, Pois o reino do céu é semelhante ao homem senhor da casa. Fazendo a correlação com a parábola judaica, era o rei. Aqui não, é o homem, senhor da casa. Nos equiparando, somos todos irmãos, que saiu ao raiar do dia para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vinha esta, como lá no capítulo de Emmanuel, do Pão Nosso, que é o nosso dia a dia. Essa é a vinha do Senhor.
nesse barco que estamos, que não está desgovernado. Depois de ajustar com os trabalhadores, um denário, um dinheiro por dia, os enviou. E interessante que esses trabalhadores da primeira hora, esses das 6 horas da manhã, vamos assim dizer, houve uma promessa de pagamento. Olha, vai lá que eu vou te dar um denário, que era a unidade monetária ali usada na época. E aí o convite aqueles trabalhadores foram trabalhar de bom tom para servir ou foram atrás da recompensa? Essa é uma questão que a gente precisa entender, porque se a gente for ler essa parábola com o nosso olhar do mundo material, poxa, realmente nos parece injusto, Se a gente não tiver ali o crivo cristão para a leitura. A pessoa trabalhou o dia inteiro, recebe 1, quem trabalhou 1 hora recebe 1, Então vamos lá. No capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, também por Emmanuel, acho interessante porque vai nos amparar no entendimento desse trabalhador da primeira hora, que pode ser assim, tem várias formas de interpretar esta questão. Mas Emmanuel nos coloca que muito trabalho, porque quem trabalhou muito é o trabalhador da primeira hora, teoricamente ele trabalhou muito, porque foi o primeiro aí. Muito trabalho não significa necessariamente crescimento. Se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho. Não vale, contudo, agir por agir, trabalhar por trabalhar, estar lá somente pelo fato de estar lá, esperando a resposta monetária ao final do dia. Porque as regiões infernais, os planos inferiores, estão cheios de trabalhadores assíduos. Então, o convite não é o trabalho pelo trabalho, somente. Além do trabalho obrigação, vamos aqui na Terra, além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, cada um nas suas profissões, etc., é necessário nos atentamos ao prazer de servir. E aí vem 2 conceitos importantes. O trabalho-ação, é o nosso trabalho aqui no mundo. Transforma o ambiente, ok? Um trabalho bem feito, transforma ali. O trabalhador do solo, melhora o solo, aduba, faz crescer, transforma o ambiente. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem somente nas linhas da troca comum. Esse é o trabalho-ação. E aí o conceito que Emmanuel traz é trabalho-serviço, servir. Então tem o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Transforma quem? O homem, o próprio homem, porque o convite é da reforma individual de cada um de nós. Então, para isso, precisamos do trabalho-serviço. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, e isso é uma questão importante, o que nós esperamos? Buscar o pagamento, assim, buscar uma recompensa, uma retribuição? Mas aqui fala, sem base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que nos ampara, sem pagamento monetário. Sem pagamento monetário. E por isso a parábola ela vai transcorrer sem a gente tentar, fazendo-nos dispensar o conceito de pagamento conforme entendemos aqui nesse mundo de provas e expiações, Porque nos círculos mais elevados do espírito, assim trata Emmanuel, o trabalho não é imposto. Trabalho não é imposto. Quando a gente trabalha superando os aguilhões, superando ali as dificuldades, vamos assim dizer, a gente eleva a nossa própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. E aí vira um processo sem esperar recompensa, de melhora, de servir, de renúncia, de agir ao outro num trabalho
e ganhando elevação, né? Ganhando progressão espiritual. E aí nesse conceito de trabalho nos gera uma questão, mas enfim, trabalhação, trabalho-serviço, o que é trabalho? Né? A pergunta 675 do Livro dos Espíritos, né, do nosso Manual de Condutas Morais, que é o Livro dos Espíritos, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, uma pergunta meio assim óbvia, né? Mas só devemos entender por trabalho essas conquistas materiais? E a resposta é não. O espírito também trabalha, como o corpo. Então ele fala, é importante trabalhar o corpo. Obviamente, nós estamos no mundo material e o trabalho faz parte. Toda ocupação útil é trabalho. Essa frase a gente já estudou aqui nos nossos grupos de estudo, ela realmente ressignifica muita coisa, né? Ressignifica muita coisa. E aí depois a parábola continua. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam, as palavras são importantes quando a gente estuda, estavam de pé na praça, desocupados. E disse, vós também, ide vós outros à vinha, e vos darei o que for justo. E eles novamente foram, assim como da 6ª e da 9ª hora. Então os da 3ª, da 6ª, da 9ª hora foram sem promessa de pagamento, pelo menos sem uma ideia fixa. Vai dar o que for justo. E eles foram de quê? De bom tom. Foram. Não sabiam o que queriam receber, né? Foram de bom tom. Mas coisas me chamam a atenção aqui. Estavam de pé. Estavam de pé. A gente vê isso comumente na Bíblia e isso tem um valor. Quando o cego de Jericó estava ao chão e tantos outros na Bíblia estavam à tangência, estavam parados, estavam deitados e Jesus estava sempre em pé. Jesus estava sempre andando, mostrando que essa ação de estar em pé já mostra aí uma predisposição ao trabalho, à ação. Uma predisposição. E aí me vem essa palavra, desocupados. Eu falei, gente, essa palavra a gente precisa buscar um pouquinho. Desocupados. Isso não está à toa. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, pergunta 682, no qual ele trata sobre o repouso, no subtítulo das leis morais, lei de trabalho, e aí ele fala sobre o repouso, e ele coloca duas coisas sobre o repouso. Reparar forças. É importante o repouso. Reparar forças, obviamente, todos nós. Cansamos, precisamos descansar. E o outro, que eu acho que é a chave do entendimento desses desocupados, liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Sabe aquela coisa do ócio produtivo? De que precisamos ter um pouquinho de tempo para parar e pensar, senão o cotidiano nos atropela. É um pouco disso. Eles estavam em pé, predispostos ao trabalho, digamos, entre aspas, num ócio construtivo, já buscando ali respostas. Não estavam agindo por agir. Não estavam como Marta, agindo, sem racionalizar o proveito. É importante agir? Óbvio que é. O convite é sermos as mãos de Marta com o coração de Maria. Mas é importante aqui o repouso, até para nos conscientizarmos do que e como agir, nos tornarmos lúcidos do que a gente precisa fazer. Senão o cotidiano, as coisas materiais, muitas vezes nos pegam invigilantes e nos atropelam a rotina. Porque a transformação moral, ela não é um processo linear. Quanto mais trabalho, mais transformação moral eu ia. Não. O processo, ele é abstrato. E aí a pergunta que Emmanuel nos traz é: qual é o sentido que os move, que me move, que nos move a todos nós, encarnados e desencarnados? Qual é o sentido? É a vontade de ser útil como trabalho efetivamente verdadeiro? Ou a expectativa, um espírito de recompensa?
né? Entre a rogativa e a concessão está a nuvinha de luz, entre a rogativa e a concessão está o proveito. Qual é efetivamente o proveito que tiramos das nossas ações, dos nossos trabalhos? E aí o senhor da vinha saiu e por volta da 1/10 encontrou outros que também estavam de pé e diz para eles: por que ficaste aí de pé o dia inteiro, desocupados? Ou desocupados de novo. Eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. E ele diz: ide vós outros também à vinha. No primeiro ele prometeu 1 denário, no segundo ele prometeu: vou pagar o que for justo. Não falou quando, vou pagar o que for justo. No terceiro ele nem falou de pagamento. Olha a predisposição daquele espírito de servir. Ele nem prometeu que ia pagar. Ele só falou: vai. E eles foram. Essa é a chave do entendimento, né? Porque, como eu disse, as regiões inferiores, como fala Emmanuel, está cheio de gente querendo trabalhar. A questão é, qual o trabalho, né? Eles estavam ali em espírito de servidão, de serviço, né? Aí, chegando ao fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Isso tem um valor educativo, porque naquela parábola que eu citei lá, judaica, o rei pagava aos servos, eram os termos usados, aos servos, um valor relacionado ao tempo de trabalho, que é o entendimento comum. Mas aqui não. Jesus desconstrói e reconstrói na sua base de amor, né? Porque muitas vezes o trabalho final, o acabamento, o refinamento, ele é, às vezes, muito mais difícil do que a base. É claro que a base é fundamental. E daí a lei de cooperação. Tem a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita. E um precisa do outro. Um não substitui o outro, um complementa o outro. São leis de cooperação, né? Tem uma frase de um filósofo que trata assim: quando nada parece dar certo, eu vou ver o cortador de pedra martelando a sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas, na 100ª martelada, a pedra se lasca. E eu sei que não foi aquela martelada que conseguiu isso, mas a soma de todas. E daí o espírito de cooperação, né? Daí o espírito de cooperação. Então, ele vai lá e chama o administrador para acertar com o pessoal. E fala: mas começa pelos últimos. Chama os da última hora, paga igual a gente já leu. E aí, inevitavelmente, a gente, com essa senha espírita, né, que a doutrina nos traz, né, nas obras subsidiárias, que nos amparam o entendimento e que nos consolidam o conceito, a gente buscou lá no livro Nosso Lar, certamente a obra espírita mais conhecida no mundo fora, né, da doutrina espírita, né, pelo livro, pelo filme. Então a gente buscou lá um conceito que até dentro da doutrina espírita é muitas vezes tratado assim de uma forma pueril, que é o conceito de bônus hora, que se relaciona ao trabalho, que se relaciona à dedicação, né? Está lá no capítulo 22, no qual Dona Laura conversa com André Luiz sobre isso, né? E aí ela fala que ali no Nosso Lar eles usam o bônus hora, não como unidade monetária, mas como ficha de serviço individual, né? E que eles são convidados a trabalhar ali 8 horas das 24 horas, podendo chegar até 12 horas de trabalho, dependendo ali da sua evolução, né? E que isso é importante, mas ela coloca de forma muito clara, e aqui é só um recorte de como está escrito lá:
tudo é relativo. Se na orientação, na chefia, vamos assim dizer, ou na subalternidade, naquele que vai seguir as orientações, o trabalho é de sacrifício pessoal e não de número de horas. É de sacrifício pessoal. Para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. De pouco vale trabalho, 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 se não houver dispensação de conteúdo moral na transformação do indivíduo. E por isso tem pesos diferentes. Por isso o bônus hora dessa unidade, né, de pagamento, entre aspas, ela tem pesos diferentes, né? E aí André começa a se envolver nas atividades do nosso lar e passa uma noite trabalhando muito, muito lá na reparação. Trabalha muito e sai de lá como? Plenamente satisfeito, porque se dedicou, se renunciou, né? Isso está lá no capítulo 37 agora. E aí ele vai dormir e em sonho ele tem um contato com a sua mãe, que a gente sabe que era um espírito de escala evolutiva maior, né? De entendimento obviamente maior, de espírito de serviço maior também, naturalmente. E aí ele tem um diálogo com a sua mãe que é muito bonito, né? Após esse prazer de trabalhar servindo ao outro. E aí a sua mãe fala com ele da seguinte forma: conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta. Então é sempre uma questão de você doar ao outro, ou de remunerar alguém que encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora, quanto vale a sua ou a minha hora, o valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Somente Deus, inteligência suprema, é capaz de balizar o critério do valor da hora. Na bonificação exterior, aqui, né, no mundo, a bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, pessoas que trabalham pouco, ganham muito, outras trabalham muito, ganham pouco, enfim, essas coisas. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre a dedicação do servidor e as forças divinas da criação. Lembrando que Deus também é administrador vigilante e Pai devotadíssimo. E Pai devotadíssimo. Então, André entende aquela questão do pagamento da bônus hora, vamos assim dizer, e aí, no último capítulo desse livro, no capítulo 37, ele conversando com Tobias, seu amigo, de certa forma seu orientador, sobre esse conceito, né, do bônus hora, ele ainda um pouco em dúvida, mesmo com a conversa com Laura, mesmo conversa com sua mãe, ele ainda um pouquinho em dúvida, né, ele querendo entender que isso ali varia de acordo com o espírito de serviço. Tobias fala a ele: quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Cada filho acerta as contas com o Pai, com Deus, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. E aí André termina esse diálogo falando assim: essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. O tempo é para todos. Todos nós recebemos essa dádiva. Todos nós. Todos. Ricos, pobres, qualquer classe racial, qualquer país
países em facilidade, em outros em dificuldade. Todos nós recebemos 24 horas todos os dias, mas o proveito é individual. O que nós fazemos com o nosso tempo, por isso a temática ela envolve o tempo, envolve o trabalho, do ponto de vista de serviço útil, efetivamente, é individual. E para isso precisamos conscientizar o nosso espírito de lucidez, de enxergarmos em tudo oportunidades de serviço verdadeiro. E aí, vindos da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. O que os primeiros pensaram? Aqueles trabalhadores que foram atrás do pagamento, que tinham recebido uma proposta de 1 denário, opa, vou receber mais. Mas somente Deus, como está lá no nosso lar, sabe quanto cada um trabalhou. Somente Deus sabe a dispensação espiritual, o espírito de serviço de cada um na sua tarefa. Entendendo que toda tarefa é importante, desde a primeira até a última, todas são importantes. Mas qual o valor do bônus hora, o valor da hora de trabalho, somente Deus sabe. Somente Deus sabe. E ao receberem, murmuravam, os da primeira hora contra o Senhor, dizendo: esses últimos fizeram somente 1 hora, e tu fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia. Esse conceito mundano. Só que ele está falando aqui de tempo, e Deus, o administrador da parábola, falava do bônus hora, que está relacionado ao valor da hora, ao trabalho, à dispensação. Trabalhar muito não significa trabalhar bem. Lembrando que todos são importantes, porque há uma continuidade. E aí, em resposta, disse a um destes: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Você não veio aqui para isso? Então tá aí, tá pago. Eu não estou te dando menos do que eu te prometi. Estou te dando menos. Você está desatento. Você está sendo um espírito desatento, preocupado com o outro, com o que o outro fez. Preocupa com o que você fez, com o que a gente fez. Esqueça o outro, não no sentido de não ligar ao outro, claro, mas o convite é cuidarmos cada um da nossa história, do nosso trabalho, do que nós podemos fazer, Do que nós podemos fazer. Sendo então resignados, cada um tem a sua história, a sua progressão, o seu momento, Porque tem um livro que Emmanuel fala uma frase que eu acho que vem bem até com essa questão que a Amandinha parou aqui. Estejamos convencidos de que 1 minuto é a oportunidade da melhor decisão. Se podemos trabalhar sempre, se a hora é relativa, 1 minuto é oportunidade de serviço útil. Aquele minuto que você falaria uma palavra endurecida, você não falar, já é um serviço útil, já é um serviço verdadeiro. E ainda sobre a questão dos desocupados, e aí a gente vem nas instruções dos Espíritos do capítulo 20, ele fala de 2 situações. Então a gente está falando ali de quem foi trabalhar, dependendo do seu espírito de recompensa, da ação-serviço, da ação... Mas ele fala de 2 situações. Uma, daquele que ficou lá parado, mas não estava de pé, não estava predisposto, mas também não foi trabalhar, que é: se porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, que será tempo de pensar no salário do dia. Por isso aqueles outros trabalhadores estavam de pé, predispostos. E esse, nas instruções dos Espíritos, estavam lá, em repouso, sentado, parado. Quanto mais tarde, melhor, vamos empurrando. O salário desse, conforme as instruções, será o salário da preguiça. E a outra situação, que ele vem também nas instruções dos Espíritos, o que dizer então daquele que, em vez de se conservar inativo, empregou as suas horas ao labor do dia de forma culposa, blasfemado contra Deus, enfim, fazendo as coisas ruins. Ele vai citando ali uma série de situações, mas fazendo coisas ruins. Qual é o presente desse? Ou seja, esse não esteve predisposto como o outro, ele nem ficou de pé,
E nem ficou desocupado naquele conceito que a gente trouxe. Ele usou o seu tempo para fazer coisa errada, vamos assim dizer. O que é o ensinamento do administrador da vinha a ele? Não tenho presentemente trabalho para te dar. Olha, para você não tem trabalho. Não tem trabalho. Usaste mal o seu tempo. Esqueceu que havia aprendido pelo pai. Já não sabe mais trabalhar na minha vinha. Recomeça. Reencarnação. Recomeça. Portanto, a aprender. E quando te achares mais bem dispostos, de pé, vem ter comigo, e aí o meu campo estará aberto, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Só que esse aqui vai começar lá na primeira hora, lá na primeira, né? Lá na primeira. Tem um livro que chama Fonte de Paz, capítulo 1, Trabalhadores, né? Que fala um pouco sobre esse, que está preocupado com o outro, né? Que às vezes a gente fica em querelas infindáveis, preocupado com as atitudes do outro, né? Mas lembra, ao final desse capítulo, a importância de sermos espíritos de serviço, de não preocuparmos com o outro, preocuparmos somente com nós mesmos. E para finalizar, devido ao tempo, a gente tem algumas situações, até próprio dentro da nossa doutrina espírita, né? História de Jacó, mas uma história que me vem de um livro, Sexo e Destino, que é um livro que a gente leu há pouco tempo, que é muito bonito, vale a leitura. A história de Pedro Neves, porque a gente falou de Nosso Lar, então me vem a história de Pedro Neves. Pedro Neves é um espírito trabalhador do Nosso Lar. Há quanto tempo? 40 anos de trabalho. 40 de trabalho no Nosso Lar, hein? E frente à primeira dificuldade que teve, quando viu a sua filha, né, da última encarnação, doente, e o seu genro incorrido no erro da traição em um prostíbulo, o que faz Pedro Neves? Monta espiritualmente sobre o genro e o parte em socos espirituais. Isso com 40 anos de trabalho, de auxílio aos outros irmãos lá no Nosso Lar. Ou seja, trabalhou, agiu, e no fundo não aprendeu, não tomou consciência da progressão. E nesse momento ele é amparado por uma senhora que fala a Pedro Neves assim: Pedro, estamos aqui para servir, vamos ao tratamento. E aí Pedro é levado ao tratamento. Isso que aconteceu em Nosso Lar serve-nos de alerta, que acima do número de horas, do número de trabalhos, está efetivamente o valor daquela hora, o valor da dispensação moral nas atitudes, dentro de uma casa espírita, dentro do lar, dentro do nosso trabalho material, a dispensação. Muito bem. Então assim a gente finaliza, né, com os nossos irmãos que acompanharam aí pelo Instagram, né?